Um rapaz corre desesperado até o telhado de sua escola após avistar uma garota querendo cometer o oposto de viver. Chegando ofegante, o rapaz grita que ama óculos e que ela fica muito bonita com eles, portanto deveria ficar viva. A garota diz que aquilo é desagradável e com um impulso dá um único salto, pulando habilmente a grade de segurança em direção ao rapaz. Chegando na sua frente, ela já está armada com uma espada vermelha, e sem dar tempo para que ele pudesse reagir, a garota atravessa a espada no rapaz. E com uma expressão dolorosa, o rapaz pede para retirar a espada, e a garota fica muito confusa por ele não cair duro de imediato e pergunta quem ele é. Esse acontecimento marcou o encontro do rapaz, Akihito Kambara, que na verdade é meio humano e meio Yomo, e Mirai Kuriyama, que é uma caçadora de Yomons. Alguns dias depois, Akihito está na escola em seu clube de literatura junto de sua amiga, Nase Mitsuki, realizando atividades do grupo, até ser interrompido por Mirai, que o está perseguindo de maneira pouco discreta. Apesar dela tentar disfarçar, Akihito sabe o motivo de sua perseguição, e ele reclama sobre a enorme quantidade de vezes que ela o tentou capotar nessa semana. Mirai afirma que nunca viu alguém possuído por um Yomo sobreviver a tantos golpes fatais. Akihito, irritado, diz que não está possuído e sim que é metade humano, tendo nascido nessa condição. Mirai é uma guerreira do mundo espiritual, então, segundo ela, não existe problema em tentar atacá-lo, já que seu trabalho é caçar Yomons. Ela vai embora tropeçando e após retornar para o clube, Mitsuki começa a caçoá-lo e Akihito fica irritado e se pergunta por que Mirai não desiste de caçá-lo, ficando então animado com a ideia de que talvez ela, uma linda garota de óculos, esteja apaixonada por ele. Mitsuki, que é da família Nase, um grupo que possui a jurisdição sobre os guerreiros do mundo espiritual, o aconselha a ficar longe de Mirai. Saindo de tarde do clube, Akihito encontra mais uma vez Mirai, que já está pronta para atacá-lo, tendo então isolado a região para que ninguém os visse. Mirai desenrola o curativo de sua mão, revelando um pequeno furo em sua palma. Ele nunca ouviu falar de alguém que manipula o sangue, e ela diz que nesse mundo de guerreiros, a tendência é de eliminar os mais fortes, e como seu clã era muito poderoso, ele aos poucos foi sendo extinto, pois era considerado amaldiçoado, e Mirai é a última de sua família. Uma linha de sangue escorre de seu ferimento, se transformando em uma espada afiada. Akihito então começa a correr, e Mirai tenta o perseguir, mas tropeça em um fio que foi armado por ele. Ele corre pela escada, mas Mirai, pulando agilmente, o alcança, fazendo um ataque com a espada que quase o acerta. Akihito então consegue sair da escola, mas Mirai é muito rápida, e para distraí-la, ele joga um livro em sua direção, que é destruído por um corte da lâmina. Isso a desequilibra, dando tempo para ele jogar um balde cheio de água em sua direção, que acaba sendo cortado ao meio sem muita dificuldade. Mirai tropeça em um varal, dando tempo para Akihito fugir. E na sala de aula, Mirai achou que ele tivesse no armário, mas com um descuido acaba ficando presa dentro dele, o que não dura muito tempo, já que ela rasga a parte de trás do móvel, mas acabando confusa por estar com um balde na cabeça. O clima da luta é quebrado por um Yomo que, voando de longe, quebra a janela da sala e entra em posição de ataque. Mirai fica tremendo de medo, mas uma mulher manda os dois se afastarem, desferindo um chute então na criatura que cai fora da escola. A mulher pede para Akihito chamar a limpeza naquele andar e parte atrás do monstro, e ela é Ninomiya Shizuko, uma famosa guerreira do mundo espiritual. Levando então Mirai para comer, Akihito descobre que ela nunca matou um Yomo, já que não pode mostrar seus poderes para outros caçadores, e ela estava interessada em Akihito, pois poderia praticar como derrotar Yomo sem que ele morresse. Ele fica ofendido, já que sente muita dor quando é atacado, e Mirai diz que em troca do jantar não vai mais poder matá-lo naquele dia. Quando questionada sobre o porquê dela não caçar Yomons, mesmo sendo uma tarefa fácil com o poder dela, Mirai vai embora rapidamente. No dia seguinte, no refeitório, Mitsuki diz que a família Nase está de olho em Mirai, o que torna perigoso seu contato com ela. No horário habitual, encontrando Mirai, ao invés de lutar, os dois vão para um parque conversar, e ela começa a comer seu jantar ali mesmo. Quando questionada, Akihito descobre que ela não come em sua casa, pois existe um Yomo no seu apartamento, e por ter medo dessas criaturas, ela está se vendo sem moradia. Akihito diz que pode ajudá-la com aquilo, e os dois vão até o apartamento de Mirai, e ela já está em posição de ataque com sua espada. Um pequeno vulto avança em sua direção, e ela corta o ar com um golpe de sangue, mas erra o alvo. Os dois podem ver uma criatura formada por curativos, que está prestes a atacá-los. Akihito tem um flash onde estava diante de um corpo com as mãos ensanguentadas. Mirai grita para chamar sua atenção, e por muito pouco ele desvia do Yomo e do corte da espada dela, que acerta a criatura, o partindo em dois. O monstro ainda não morreu, e fugiu por uma fresta em um dos cantos do apartamento. Do lado de fora, Mirai entra em uma luta frenética com a criatura, que joga areia para distraí-la. Ele se camufla em uma parede querendo fazer um ataque surpresa, mas mais uma vez, ela consegue acompanhar seus movimentos. E em vez de ajudar, Akihito está preocupado com a segurança dos óculos de Mirai. Ela joga o Yomo na areia, mas quando vai finalizá-lo, ele foge para o solo, saindo em volta de Mirai com várias faixas prontas para prendê-la. Ela corta todas e saltando consegue visualizar os olhos do monstro, que são seu ponto fraco. A criatura não dá tempo para seu ataque, prendendo sua espada e construindo uma arma perfuradora com seu corpo. Os dois atacam ao mesmo tempo, e Mirai mira em seu olho, mas quando achou que tinha acertado, percebeu que ele conseguiu movê-lo e o Yomo foge, e ela resolve deixar de caçá-lo, mas Akihito a lembra da recompensa pela criatura. Ela volta a persegui-lo e desviando de seus ataques, Mirai sobe a um prédio, de onde o Yomo foge voando com suas asas feitas de faixas. Usando um golpe secreto, Mirai retira um anel de seu dedo e dispara gotas de sangue na direção da criatura, que é queimada caindo logo em seguida no solo, onde é finalizada por ela, se tornando uma rocha. Akihito faz um curativo na mão de Mirai e depois a convida para fazer parte do clube de literatura
aventura com sua amiga. Ela tenta negar, mas desmaia de anemia logo em seguida. No dia seguinte, Akihito acompanha Mirai até a loja de Ayaka, a avaliadora da sociedade de guerreiros. Quem atende a porta é uma garota Yomo que diz que a dona ainda está dormindo. Mirai se assusta ao perceber sua identidade, mas a garota se apresenta como Shidou Ai e explicam que possuem certificado da sociedade e que Yomos podem ter forma humanas. Tanto ela como Ayaka são assim, e a amiga de Akihito chega se apresentando como Mitsuki. Os quatro vão para a escola, onde apesar das tentativas de convite de Akihito, Mirai recusa ir para o clube. Akihito sobe até o telhado, onde encontra um guerreiro do mundo espiritual, que é seu conhecido chamado Hiromi, e ele pede ajuda sobre o Yomo que viu na noite passada, que era muito agressivo, e Hiromi aceita que iria ajudar. Akihito entra na loja de Ayaka para procurar por Mirai, e saindo dela, Ninomiya Shizuko reclama por ter recebido pouco pelo Yomo que caçou. A dona diz que não viu Mirai, mas que a barreira para encontrar o caminho está bem visível. Ela, no entanto, não acha o caminho para a loja, sendo então ajudada por Mitsuki. E enquanto caminham, ela diz que está próxima de Akihito para observá-lo. As duas chegam até a loja, onde Akihito está analisando a mensagem enviada por sua mãe, que se veste de uma forma peculiar para uma senhora. A mãe de Akihito avisa que existe um Yomo chamado Sombra Vazia, um ser que não possui corpo físico que está indo atrás de seu filho. Mirai fica séria ao ouvir aquele nome, pois até mesmo guerreiros de nível A foram derrotados pelaquela sombra. Ayaka pede o Yomo que Mirai pegou para fazer uma análise em seu círculo mágico, e ela recebe apenas 1000 ienes pela criatura. Voltando para casa, Mitsuki diz que ela pode ir para o clube a hora que quiser. Mirai então convida Akihito para uma refeição, onde pede para que ele não se meta mais com ela. Akihito fica confuso e Mirai diz que já matou alguém com suas próprias mãos. Em outra caçada, Mirai está perseguindo um pequeno Yomo em uma construção abandonada. Apesar de encurralá-lo, ela hesita em terminar seu ataque, dando espaço para que uma criatura mágica pertencente a Mitsuki o finalizasse. Ela tenta oferecer a rocha para Mirai, a qual recusa ofendida e sai do lugar. E ao longe, uma garota misteriosa observava a situação. Um interrogador da organização de caixas chamado Fujima vem supervisionar a situação da família Nazi em relação à Sombra Vazia, que se aproxima da região, e Nazi Izumi, uma guerreira especializada em barreiras de selamento, é quem o recepciona. Ao conversarem, fica claro que a visão da família Nazi sobre os Yomos é que são apenas monstros. Na escola, Akihito entrega o dinheiro do Yomo de Mitsuki para Mirai e aproveita para pedir que vá ao clube, mas ela recusa, indo embora. Mirai topa no corredor com Ninomiya, que também é professora na escola. Ela comenta saber que a Sombra Vazia vai chegar na cidade aquela noite, alertando Mirai para não caçá-lo, apesar da recompensa, já que era muito perigoso. Hiromi não sabe muito sobre o clã de sangue amaldiçoado e Akihito comenta que Mirai deve estar escondendo algo dele. Os dois começam a discutir sobre fetiches e enquanto Akihito gosta de óculos, Hiromi possui fascinação por sua irmã Mitsuki. Quando Akihito diz que colocou os óculos na irmã dele, uma barreira azul começa a envolver a escola, sendo parte do poder de Hiromi que começa a entrar em desequilíbrio. Mitsuki chega no clube usando óculos e pede para que seu irmão desfizesse a barreira e disfarçadamente entrega um bilhete para Akihito. Os dois se encontram num trem e Mitsuki avisa que Mirai planeja ir atrás da Sombra Vazia, e ela também ouviu um rumor sobre o clã de sangue, o qual é o único que pode impedir a criatura, e quem se envolver com as pessoas desse grupo acaba atraindo essa sombra. Ela já chegou na cidade e os Yomos como Shidou e Ayaka se defendem em barreiras mágicas. Akihito vai atrás de Mirai, revelando saber através do rumor que ela matou uma garota chamada Inami, que é uma Ikaishi, quando ela foi possuída pela sombra do vazio. Mirai parte para enfrentar o Yomo e Akihito tenta detê-la. Ela revela seu passado quando criança e fala que Inami a acolheu, ensinando Mirai a selar seus poderes através de um anel. Yui, a filha da família, se tornou amiga dela até o dia em que foi possuída pela sombra. Ela diz que Akihito nunca vai saber como é ser tratada como um demônio desde criança e pede para ele não segui-la. A família Nazi anuncia para todos os guerreiros que os Akaishis não devem se aproximar das sombras para não serem possuídos, e aqueles que podem criar barreiras como Ayaka e Hiromi precisam ajudar a conduzir o Yomo para fora da cidade. Uma criatura entra na casa da família Nazi e Fujima facilmente a derrota. Enquanto isso, Mirai corre para uma região afastada em direção à sombra, retirando seu anel e se preparando para atacar com sua espada. Uma garota avança sobre ela, desferindo golpes com uma lança de metal, bloqueando então os ataques, e Mirai a reconhece como Sakura. As duas são engolidas pela sombra, indo parar em uma realidade isolada. Hiromi está tendo dificuldades em afastar as criaturas enquanto mantém a barreira, e um corte em sua roupa revela uma enorme cicatriz já envelhecida. Dentro da sombra, Sakura começa a perseguir Mirai, atirando com sua lança que se transformou em uma arma. Mirai desvia dos tiros e segura uma bala maior com um poder de barreira sanguínea, mas isso a enfraquece muito, e Sakura já estava quase partindo a espada de sangue, até que Akihito chega a empurrando. Como Mirai estava com anemia, Akihito a carrega enquanto fogem. Sakura atira nos dois e o tiro é desviado por um redemoinho de sangue, dando tempo para os dois fugirem. Do lado de fora, Hiromi está exausto por ter finalizado tantos Yomos, e ele e Mitsuki estão preocupados com Akihito. A sombra estava se tornando a forma de um labirinto, dificultando a saída dos dois, que estavam subindo uma escada, e Sakura retorna com seus ataques. Mirai e Akihito correm subindo os degraus sem fim, e enquanto discutem, Sakura acerta um tiro na frente deles, destruindo uma parte da passagem. Os dois pulam para a subida seguinte, mas a escada se torna uma rampa, e os dois resolvem tirar os sapatos para correr e encontram uma porta. Eles entram, mas possuía vários caminhos, portas e linhas de trem. Enquanto descansavam, Mirai explica que Sakura é a irmã mais nova de Yui, a qual foi morta por ela, que veio em busca de vingança apesar de seus poderes quase não existirem. As linhas de trem começam a se mexer e ela vê Yui em uma das janelas. Os dois entram e ao chegar no fim do veículo são atacados por uma versão enorme
enorme de Yui, que destrói o trem em um soco e pega Mirai com sua mão. Akihito tenta ajudar e Sakura chega atirando nele. Uma versão normal de Yui tenta finalizar Mirai enquanto Akihito grita para que ela reagisse. Ele joga um anel em Mirai que se lembra que Yui não está mais viva, reagindo então com seu poder de sangue e queimando toda a versão enorme daquele Yomo, que toma sua forma real. Ela se prepara para atacar com sua lâmina, se alongando na altura da criatura e perfura sua barriga, o explodido de dentro para fora. E a explosão toma toda aquela realidade e quando o clarão para, eles retornam para a floresta isolada. O sangue corrosivo de Mirai começa a chover e Akihito e Sakura se abrigam em uma caverna. A chuva mata todas as árvores ao redor com um poder amaldiçoado. Sakura desaparece e quando Akihito estava indo confortar Mirai, a sombra vazia perfura seu peito e o possui. Ele começa a gritar de dor, implorando para que ela o matasse e se preparando para receber o golpe. Mirai ataca e perfura o corpo dele. Ela espalha seu sangue enquanto vê o sorriso doloroso de Akihito e a sombra sai do corpo dele. Mirai entra em uma luta frenética com a criatura, que a joga no chão. Ela se defende com sua espada e atacando a defesa do Yomo, consegue finalizá-lo de uma vez por todas com uma sequência de ataques. Ela tenta andar até Akihito, mas é impedida por Hiromi, Ayaka e Nino. Os três afirmam que não podem garantir a sobrevivência dele. Hiromi coloca uma barreira junto de Ayaka enquanto Nino entra em posição de ataque. Mirai está confusa e Ayaka explica que os instintos de Yomos dele vão despertar. Ondas de tensão começam a emanar de Akihito e sua forma de Yomo desperta, rodeando o poder verde e negro. Ele tenta passar pela barreira e ao não conseguir, ruge ferozmente, deteriorando a gaiola que é reposta por Ayaka. E caso ele consiga sair, Hiromi vai precisar matá-lo. Novamente, Akihito ruge, disparando ataques por toda a barreira. Nino também lança um poderoso ataque por uma das brechas da gaiola e seu poder é repelido. Ela quebra o chão embaixo dele, dando tempo para Hiromi lançar um ataque por uma fresta da barreira, que Akihito repele facilmente com a mão. E com um rugido e ataque poderosos, ele quebra a barreira de uma vez. Nino os protege com uma rocha que também é destruída. Izumi cria um campo de força maior para que os ataques de Akihito não fossem tão longe. E Mirai se defende com seu sangue e fica em choque ao ver que todos estavam no chão, e tudo acabou virando uma enorme cratera. Ela começou a correr em sua direção e o abraça, o jogando no chão. Akihito começa a rugir e desferir golpes com a cabeça de Mirai, mas depois se acalma. Quando ele acorda, vê Mirai o abraçando e horrorizado observa o estrago que fez. Mirai enterra a cabeça em Akihito chorando e pedindo desculpa, e Fujima observa a situação. No dia seguinte, enquanto almoçam, Mirai reclama que a sombra vazia só valia 200 ienes, e Akihito observa tristemente o machucado em sua testa causado por ele. Izumi leva a verdadeira rocha da sombra vazia para um homem misterioso em uma caverna, dizendo que aquilo atrasaria a sociedade dos guerreiros. Akihito apresenta os membros do clube para Mirai, que ao avistar um livro de jardinagem em uma das estantes, decide entrar imediatamente para o clube. Mirai logo começa a folhear alguns volumes, enquanto Akihito e Hiromi elogiam o quanto ela se parece com a irmãzinha e fica bem de óculos. E Mitsuki logo chega dizendo que os dois são pervertidos. Naquele mesmo dia, os quatro vão até a casa de Hiromi. Saindo de lá, Fujima cruza com o grupo e se apresenta. Ele vai embora, observando Akihito de uma forma suspeita. Izumi confisca o cartão de Mirai, já que ela atacou a sombra vazia sem permissão, e ela também repreende Akihito pelo seu descuido. Depois da reunião, ele pede para Mitsuki apresentar Mirai para o chefe dela, pois ela precisa de dinheiro e as duas vão até um café conversar. E ela revela que Akihito quase tirou a vida de seu irmão uma vez, e é por isso que ela o observa. As duas sentem a presença de alguém possuído e elas o seguem, e Mirai tenta se aproximar da vítima, o arrastando para um lugar afastado. Mitsuki usa seu poder de selamento no prédio e libera o Yomo de dentro do homem. Mirai se joga na criatura com sua espada, mas erra o corte. Ele tenta fugir, mas é parado pela barreira. E Yakimo, o pequeno Yomo de Mitsuki, despedaça a criatura, e seus pedaços são perfurados por espinhos de sangue sendo finalizados por Mirai. Nino aparece desapontada por não conseguir pegar aquele Yomo e Mirai o oferece para ela, e fica chateada ao descobrir que seu valor é muito alto. Para compensar, Nino paga uma refeição cheia de carne para as duas, e Mirai nota um cartaz sobre o festival de lanternas, que é só para casais. E longe dali, Sakura estava caçando Yomos enquanto absorvia a pedra de um. A loja na qual Mirai vai trabalhar é a de Ayaka, e Ai fica muito feliz com isso e menciona sobre o outro serviço, que se trata de tirar fotos com roupas meio vergonhosas. Na sessão de fotografia, ela descobre que quem vai comprar as fotos é Akihito. Ai mostra algumas de suas fotos desprovidas de vestimentas que são mais fofas do que sedutoras. De noite, Ayaka e Ai vão para o festival de lanternas e Mitsuki se mantém firme, já que por ser da família Nazi desde criança, ela não vai a essa festividade. Depois de fecharem a loja, Mitsuki cede e vai com Mirai para o festival, onde lindas lanternas estão espalhadas no chão. Elas encontram Akihito e Hiromi, e os fogos de artifício começam. Mitsuki fica encantada e realmente feliz por ter ido. Todos observam o céu iluminado, até mesmo Sakura, e ainda na mesma noite, Mirai acabou se encontrando com Izumi. Após o ocorrido com a sombra vazia, Sakura continua vagando sozinha e caçando Yomos. Ela persegue uma criatura com forma de peixe que acaba se jogando no lago, e enquanto dispara repetidamente na água, começa a ter flashbacks sobre seu passado com sua irmã e Mirai. Isso acaba distraindo e um enorme redemoinho de água a acerta. Apesar do golpe, ela consegue finalizar a criatura e absorver sua essência com sua arma, que é sua principal forma de ataque, já que Sakura é bem mais fraca que um caçador normal. Enquanto isso, no clube, Hiromi está se lamentando com Akihito sobre a destruição de seus DVDs de um grupo de idols. Mitsuki os quebrou porque seu irmão enviou um currículo em seu nome para participar do conjunto. Ela os chama de pervertidos. Nino chega no clube com uma ficha de Sakura
Sakura, que está se transferindo oficialmente para a escola deles, e sugere para Mirai usar a influência da família Nase para barrar a sua entrada, mas ela se recusa. Quando questionada por Mitsuki, Mirai diz que impedi-la não irá adiantar, já que Sakura não vai parar até tirar a vida da assassina de sua irmã. Indo para casa à noite, Akihito avista Sakura lutando contra um grupo de Youmons voadores, atirando neles múltiplas vezes para cima. Ela consegue fazer uma rede de ataques e finalizar a maioria das criaturas, mas acaba desmaiando de exaustão. Quando Akihito vai ajudá-la, acaba encostando em sua arma, machucando sua mão quando precisou atirar em um Youmo restante. Ele a levou para seu apartamento e quando ela recobrou a consciência, Akihito lhe entregou a pedra do Youmo voador. Ela usa sua arma para absorvê-lo e comenta que quando conseguir matar Mirai, aquele objeto vai poder ser seu, já que ele foi emprestado de um homem que tinha aquela condição. Mirai aperta a campainha do apartamento, pedindo para entrar e Sakura já se põe em posição de ataque. Akihito toma a arma dela e a esconde. Abrindo a porta, Mirai percebe o sapato de uma jovem mulher no chão e o acusa de ser um pervertido. Ele explica que são de Sakura e ela sai do quarto de Akihito quebrando sua janela enquanto troca um olhar profundo com Mirai. E no dia seguinte, ela já está frequentando a escola e apesar de seu jeito frio, ela está se enturmando. Sakura se encontrou com Fujima e logo depois começou a chover. A arma de sangue de Mirai se forma e ela aparece em um beco onde repelentes humanos foram colocados já à sua espera. Sakura a encara na ponta do corredor e começa a atirar enquanto avança correndo. Mirai se defende do golpe frontal com sua espada, fazendo um redemoinho, lançando gotas de sangue que por muito pouco não caíram na pele de Sakura. Com a distração, Mirai fugiu por um túnel, dizendo que não pode deixá-la sujar suas mãos, assim como ela fez com sua irmã. Sem escutá-la, Sakura dispara flechas de sua arma que são desviadas pelos golpes de sangue. Mirai é atingida por um ataque de chamas imensas, mas usar um poder desse tamanho sem ter dotes sobrenaturais pode levar Sakura à destruição. As duas continuam a trocar golpes e Sakura está em desvantagem. Mirai diz que vai viver como uma guerreira por ela e por Yui, e seu sangue começa a adentrar na arma de Sakura que cai de joelhos no chão. Sua foice começa a brilhar e cria uma teia que a prende. Mirai desfere golpes para libertá-la, derramando seu sangue corrosivo nas correntes que soltam Sakura. Os golpes da espada continuam até finalmente a arma ser finalizada. Sakura fica em choque por ser salva e receber um esclarecimento de Mirai, que diz que Yui sempre quis ser sem poderes igual à irmã, portanto ela não poderia tentar ser uma caçadora. Deixando a foice para trás, as duas vão embora juntas, finalmente fazendo as pazes. A arma é encontrada no túnel por Fujima, que diz já ser hora de trazer a sombra vazia de volta. Mitsuki acorda de madrugada e vê sua irmã olhando assustada pela janela, onde um campo de força parece estar tomando conta da cidade. Izumi fala que a calma está chegando, e junto dela o Kyokai no Kanata. Izumi coloca uma das funcionárias em estado de choque hipnótico, testando uma habilidade. Se encontrando na caverna de antes, ela fala novamente com um homem misterioso, dizendo que agora que a calmaria chegou, precisa botar seu plano em prática para resolver a situação. Sakura começou a morar junto de Mirai, e ela não tem mais interesse em ir para a escola, já que fez isso apenas para vigiar seu alvo. Mesmo assim, as duas acabam se atrasando e encontram Akihito num ponto de ônibus que estava sonolento, pois passou horas pensando em qual tipo de óculos ficaria melhor em Mirai. Na aula, a professora Nino informa que vai passar uma semana de férias e Sakura comenta baixo que deve ser por conta da chegada da calmaria. A mãe de Akihito envia uma nova carta para seu filho e todos escutam em grupo. E enquanto vergonhas do passado dele são reveladas, sua mãe também o avisa para tomar cuidado com a calmaria que está próxima. Shidou explica que esse fenômeno é um estágio onde os poderes Youmon se despertam e a força vital cai. Assim, é mais fácil para os guerreiros derrotarem as criaturas de alto nível. Ayaka esclarece que isso pode ser perigoso para Akihito, com ele até mesmo podendo perder sua imortalidade. A calmaria só vai começar à meia-noite, então o grupo se prepara após pedir para Akihito se cuidar e Mitsuki acaba pegando carona com Fujima para conseguir informações. Durante o caminho, ele explica que a calmaria é como a sombra vazia, precisando de um corpo físico, tendo nascido de corações rancorosos e seu crescimento pode deixar o mundo em ruínas. E esse tipo de criatura é chamado de Kyokai no Kanata. Por séculos, a família Nase observa tais seres e agora eles parecem estar de olho em um. Aquilo é novidade para Mitsuki, que exige mais informações. Ele afirma que a família Inami tentou tirar a vida de Mirai após o capotamento de Yui, e quem os deteve foi Izumi. Parando na praia, Fujima tenta se aproximar de Mitsuki, sendo impedido por Hiromi, que o seguiu. Ele usa seu cachecol para acertá-lo, mas erra. Hiromi corre para a carcaça de um ônibus e, entrando em posição de ataque, ele lança seu cachecol mais uma vez sobre Fujima, que usando suas cordas se defende mais uma vez do golpe. Ele usa uma arma para atirar próximo de Hiromi e, murmurando um encantamento, faz a carcaça explodir. Mitsuki grita por seu irmão, que aparece atrás dele, ileso, agradecendo pela preocupação. Akihito, que estava no trem, acaba tendo um sonho de sua infância onde seus amigos tiveram medo dele, já que suas feridas de um atropelamento desapareceram, lembrando também de seu ataque a Hiromi, e ele vê suas mãos ensanguentadas. Akihito acorda no trem um pouco assustado e Izumi, que estava à sua frente, se aproxima e usa sua habilidade testada mais cedo para fazê-lo ficar em choque. Quando suas amigas o acham, acredita que ele está assim por conta da sua forma Youmon, e ardendo em febre, Mirai e Sakura o deixam aos cuidados de Ayaka e Shidou. Quando dá meia-noite, Nino aproveita a onda de impacto
impacto e ataca um grande grupo de Yomos usando vários golpes no ar, e eles já caem derrotados em formato de rocha. Atrás dela, uma criatura enorme aparece surpreendendo-a e um caçador desfere um golpe no Yomo. Nino reclama o chamando de ladrão e ela acaba presa por uma criatura serpente que é finalizada por Izumi, que usa suas lanças para fatiar tudo que vê pela frente, e vários caçadores param para admirá-la. Hiromi conversa com sua irmã sobre a sociedade da qual Fujima faz parte e que eles têm ideais diferentes da família Nase. Mitsuki quer questionar Izumi sobre tudo aquilo e os dois recebem a mensagem de Mirai avisando sobre o estado de Akihito. Eles sentem a presença de um Yomo enorme e correm para impedi-lo. Na frente da loja, Ayaka e Fujima se encaram e ele diz que vai levar Akihito dali e pede para que Ayaka o entregue sem resistir. Ayaka se transforma e, saindo de sua forma humana, ela ruge como uma raposa branca de 9 caudas enorme e Fujima lança um poder em sua direção. Ayaka tenta desviar e ele se põe em sua frente, lançando um novo ataque. Ela ruge e uma magia sai de sua boca e um duelo de energias começa. Fujima usa duas mãos e impulsiona seu ataque para quebrar a barreira de poder de Ayaka, e quando o golpe poderoso está prestes a acertá-la, Izumi o intercepta criando uma barreira e se preparando para enfrentar Fujima. Mirai corre desesperadamente até a loja enquanto Shido está trancado no quarto com Akihito. Ele começa a se revirar de febre e abre seu olho na forma Yomo. Quando Mirai chega na loja, tudo está escuro e no quarto ela vê Akihito de pé e o corpo desmaiado de Shido em forma de animal no chão. Enquanto isso, os irmãos Nase estão exaustos lutando contra uma criatura gigante e Hiromi se adianta para atacá-la subindo até perto de sua cabeça, mas se distrai com sua irmã e quase toma um dano direto. Ele golpeia impiedosamente a criatura com seu cachecol, a cortando no meio. Mitsuki chama Yakimo e o faz correr em volta do Yomo velozmente para derrotá-lo. A batalha entre Fujima e Izumi tem início e os tiros dele são barrados pelo campo de força. Ele avança sobre Izumi, mas os ataques são todos desviados por rotações de suas lanças. Apesar de Fujima se teletransportar, ela o prende em uma gaiola, mas seu corpo era apenas uma imagem gerada pela luz. Ele aparece em outro lugar, mas Izumi o ataca novamente e uma explosão enorme acontece ao longe e isso dá tempo para Fujima escapar. Já fora da loja, Ayaka se aproxima de Mirai, que entrega Shido para ela e as duas Yomos se afastam. Mirai se volta para a figura monstruosa de Akihito e Izumi aparece e se adianta em atacá-lo, mas sua lança é parada e um golpe de sua garra a desorienta, e logo depois ele foge. Os irmãos Nazen prendem o enorme Yomo em uma gaiola, a qual encolhem até derrotar a criatura. O grupo se reúne e todos vão para a casa de Akihito, que está vazia. Mirai diz que a metade humana dele se enfraqueceu mais que a Yomo, por isso a outra parte apareceu fraca. Eles sentem um tremor no apartamento e saem em direção à floresta para procurar Akihito. No caminho, Mitsuki afirma que se Hiromi precisar enfrentá-lo novamente devido à calmaria, pode ser que o Yomo não resista. Eles encontram uma enorme cratera e, analisando o solo, Izumi pede para que quando Mirai encontrar Akihito, ela o capote sem hesitar, já que sua metade maligna tomou o controle de seu corpo e quando a calmaria acabar, não existirá mais sua parte humana no controle, e sim uma criatura poderosa e imortal. Apesar de ser apenas uma especulação, ela precisa decidir se vai agir ou não, pois apenas na calmaria ele perde sua imortalidade. Enquanto isso, Izumi está na caverna reportando que em breve o Kyokai no Kanata será da família Nase. Quando ela sela o portal, Hiromi a questiona e acusa de ter enfraquecido com seu poder congelante a parte humana de Akihito, além de estar usando Mirai, mas acaba apenas ignorado. Enquanto Izumi convoca Mirai em um café, Hiromi invade a biblioteca particular da família Nase, buscando a razão daquele plano contra o Yomo imortal. Hiromi percebe que Akihito tem todas as características de um Kyokai no Kanata e que tal poder poderia levar o mundo à destruição. Fujima aproveita a porta aberta e se apropria da pedra da sombra vazia, explodindo o lugar e fugindo. Debaixo da chuva, Mirai começa a rastrear Akihito e ela o encontra enfraquecido. Nesse momento, Akihito desperta e se lança sobre Mirai, que desvia no último segundo. Ela respira fundo, retirando seu anel selativo e empunhando sua espada de sangue. Mirai avança e desfere vários cortes que são desviados pelo Yomo. Ele para a espada com uma das garras, anulando seus poderes e dando um soco em Mirai, que desvia e pula para longe. Uma onda de ataques explosivos partindo de Akihito persegue Mirai pelo ar e ela joga seu sangue amaldiçoado nele, gerando mais explosões. Mirai pula e ataca Akihito, que novamente para sua espada. Uma batalha de energias é firmada e o Yomo dá um chute que a desequilibra e do chão Mirai continua jogando seu sangue e avançando sobre ele. Enquanto lembrava de seu rosto humano, ela enfiava a espada no corpo de Akihito. Ele se afasta e geme de dor, enfraquecido, ainda tentando atacá-la. Ela tira seus óculos e corre em uma direção, gritando pronta para aplicar o golpe final. Em um flashback, Mirai recebe uma ligação de Izumi Nase, que a convoca. Ela entra em um trem e segura uma foto de Yui e Sakura. Retornando para o presente, Akihito acorda em uma cama de hospital com Mirai ao seu lado e ri de sua cara de sono. Enquanto Mirai faz o café da manhã, ela explica que ele ficou louco em sua forma Yomo, mas não tirou a vida de ninguém. Mas como ainda estão na calmaria, suas feridas não se curaram. Sakura aparece e diz que Mirai deveria ser mais direta com ele. Ela puxa para fora e ao sair pela porta, Akihito percebe que já é verão. No entanto, também é inverno. Mirai tenta interagir com Akihito, mas ele está em um estado vegetativo. Na outra dimensão, Akihito e Mirai encontram Mitsuki na piscina junto de Sakura e ele fica encantado com seus óculos de sol. Mitsuki tenta agir como se ele fosse um fantasma e depois o diz para levar o tarado para a sala do clube. No inverno, Akihito continua se movendo de maneira automática e Mirai tenta
tenta pará-lo, o abraçando e chorando. Na sala do clube, Akihito chama Mirai para sair, pois sente que precisa recompensá-la por algo. Ela diz que deveria ter pedido antes, pois tudo terminará com a chegada da noite. Quando o tempo termina, imagens da luta anterior aparecem na janela, e Mirai conta que ele é o Kyokai no Kanata e o Yomo que reside nele é aquele que vai levar o mundo à destruição. Ela, originalmente, tinha vindo para a cidade destruir aquele Yomo, mas não conseguiu finalizá-lo, e queria retirá-lo de dentro de Akihito com seu sangue amaldiçoado, mas no processo acabou desaparecendo, e aquela realidade não passa de um sonho por conta do sangue que entrou em seu corpo. Ela se aproxima e o ambiente muda para uma plantação de girassóis, e Mirai tenta beijá-lo, mas fica envergonhada e desaparece. E logo Akihito acorda no hospital, mas sem Mirai ao seu lado. 6 meses atrás, Izumi recebeu Mirai na cidade, e ela a apresentou para o representante da família. Izumi descreve seu alvo, e mostrando Akihito em sua forma Yomo, ela afirma que ele quase tirou a vida de seu irmão mais novo. Saindo da reunião, Mirai quer se apressar em cumprir sua tarefa, mas Izumi a questiona se ela está mentalmente bem para isso e identifica o aluno que possui a parte do Kyokai no Kanata. Retornando para o primeiro encontro dos dois, Mirai acabou interagindo muito com Akihito e sempre se sentia mal por ver seu lado humano, sabendo que precisaria matá-lo. Depois de um mês, Izumi a alerta que deve se afastar de Akihito e observar de longe à espera de seu lado Yomo. Ele não se afastou dela, e mesmo quando sua metade maligna apareceu, ela não conseguiu derrotá-lo. Izumi a repreendeu por perder uma oportunidade daquelas, e no festival de luzes, Mirai esclareceu para ela que precisava derrotar o Kyokai no Kanata, mas não queria fazer mal a Akihito. Durante a calmaria, o plano de Izumi foi enganar Mirai, dizendo que ela poderia separar a parte humana do Kyokai no Kanata, que iria se extinguir no processo. Mirai não pensou duas vezes em seguir o plano para salvar Akihito e se sacrificar, apesar de saber que ele ficaria irritado quando soubesse a verdade, e ela se adianta em buscar a metade Yomo dentro de Akihito para acabar com aquilo de uma vez por todas. Ela corre habilmente pulando e desviando das explosões, e no chão lança sua espada para cima, mas não acerta nada, e a arma retorna para sua mão. Um barulho insuportável ressoa e faz Mirai se desequilibrar e correr. No céu é possível ver um mundo paralelo que não é enxergado por Akihito do hospital. Mitsuki entra no quarto e fica surpreso por vê-lo acordado, e Akihito pergunta onde está Mirai. Já Fujima estava diante de um corpo deformado sorrindo de forma maligna. Os irmãos Naze esclarecem que Akihito esteve dormindo por 3 meses após ter o Kyokai no Kanata removido de seu corpo por Mirai, que desapareceu junto dele após separá-lo do corpo de Akihito. Ele afirma estar ouvindo sons que os irmãos não escutam, e Hiromi diz que não está sentindo mais frio, e por conta disso acredita que seus poderes enfraqueceram e talvez tenha relação com os ruídos. O grupo busca a ajuda de Ayaka, mas ela apenas acredita que isso tenha relação com o Kyokai. Izumi aparece de repente na loja e ao conversar com Akihito, ela explica que aquela criatura tão poderosa conseguiu ser contida de alguma forma no corpo dele, e o motivo apenas sua mãe saberia a resposta. Akihito queria apenas saber de Mirai, e Izumi explica sobre ela ser a única capaz de derrotá-lo e qual escolha ela fez para salvá-lo e destruir apenas o Kyokai. Voltando para casa, Akihito é abordado por Sakura querendo saber aonde Mirai está, já que ela não retornou para casa, só que ele a ignora e é golpeado por isso. Chegando em casa, ele vê um e-mail não lido de Mirai em seu celular, onde ela estava se despedindo. Dentro do mundo invisível, Mirai continua sua batalha, e ela é jogada por uma explosão em um lago congelado, e ao se levantar continua trocando golpes com a forma Yomo distorcida. Ao fincar a espada no gelo, o mundo começa a oscilar, e o Yomo toma a forma de uma criatura enorme e agarra seu pé, a jogando mais uma vez no gelo que quebra. De dentro da água, ela empurra seus espinhos de sangue sobre o Yomo e pula para fora, o finalizando enquanto pisa no chão com os restos do monstro. A família Naze acredita que o Kyokai no Kanata foi derrotado, no entanto, ele está lutando ainda com Mirai no mundo invisível e sugando os poderes dos guerreiros no mundo real para se fortalecer. Fujima planeja fortalecê-lo ainda mais e lança um feixe de poder na direção do mundo invisível, que se torna visível e oscila, chamando a atenção de todos. Os Yomos começam a ser puxados para cima e Akihito vê a aparição e recebe um recado dizendo que Mirai está viva, sendo então convocado para a sala do clube. Lá em cima, a luta continua e Mirai está tentando proteger um corpo em estado vegetativo de Akihito, e ela salta e vê um enorme campo de força em forma de cubo destruindo tudo em sua frente. O grupo se reúne e mostra que todos receberam a mesma mensagem para se encontrarem na sala, e no caminho os Yomos imensos continuavam sendo puxados. Na sala do clube, a mãe de Akihito aparece, pois tinha sido ela quem os convocou. Os dois discutem e ela afirma saber de uma forma de salvar Mirai. A mãe de Akihito mostra para o grupo uma pedra Yomo que saiu de seu filho, e ele segura o objeto absorvendo sua essência. Uma versão do fantoche dele é criada no mundo invisível e precisa ser alcançada de alguma forma. Izumi entra na sala quebrando as janelas e diz que Akihito não é mais imortal. Mesmo assim, ele sai correndo determinado a salvar Mirai. Ele continua correndo enquanto mais criaturas são puxadas. Mirai é golpeada, mas recupera sua espada, e o corpo fantoche de Akihito é jogado para cima pelas explosões, se aproximando do campo de força. Akihito salta e atravessa o linear dos mundos, se chocando com sua versão fantoche e se tornando um só. Ele cai na cidade e grita por Mirai, que finca sua espada no chão, infestando o mundo invisível de sangue e desmaiando em seguida. Akihito salta e a pega no ar. Os dois caem ofegantes e Mirai acorda chamando por ele. Mirai fica irritada por ver Akihito se arriscando, mas ele diz que nunca pediu para ter uma vida normal e que não queria um futuro sem ela. Só que nesse momento tudo começa a tremer. No mundo de baixo, Izumi está questionando Yaoi, a mãe de Akihito, sobre o que seu filho é. Ao não ser respondida, ela golpeia o peito de Yaoi, mas era apenas um fantoche, e fugindo pela janela, ela pede para os irmãos Naze cuidarem de Mirai
Mirai e seu filho. No mundo de cima, os dois estão correndo em direção ao núcleo e Mirai salta cortando uma explosão e ao cair pergunta se Akihito sabe algum ponto fraco do Kyokai, já que os dois sempre estiveram juntos. Ela cai e tropeça e Akihito a defende de uma explosão com uma de suas mãos que entrou na forma Yomo. Isso aconteceu por causa da rocha que ele absorveu mais cedo que fazia parte do Kyokai. No mundo de baixo, Nino começou a provocar Fujima e Izumi aparece avançando sobre ele que desvia de seus golpes. Ele usa a arma de Sakura junto da rocha da sombra vazia para atirar contra ela, que se defende usando uma gaiola. Nino ataca suas costas e eles trocam golpes e chutes até ela o agarrar e tentar atingi-lo pelo braço. Ele reverte o golpe com seu poder e por pouco ela é defendida com o campo de força feito por Hiromi. Mitsuki e Sakura também aparecem, mas antes do grupo atacar, Fujima se isola junto de Izumi. Akihito pega uma moto para chegarem mais rápido ao núcleo e Mirai fica na parte da frente e os defende dos Yomos. E com uma rachadura no caminho, eles aceleram e com um impacto voam longe, mas caem de pé e seguros. A moto começa a falhar e os dois acabam caindo. Akihito começa a despencar no precipício e Mirai o agarra na beirada e o salva. Explosões começam a cair sobre os dois e Akihito defende uma delas com sua garra. Mirai corre velozmente e salta desviando de explosões e finalizando o Yomo ao atravessá-lo. Ela chega na parede do núcleo, onde finca sua espada e tudo começa a desmoronar. Dentro do campo de força, Fujima diz que em breve vai devorar a energia do mundo inteiro e se tornar um furacão. Os irmãos Naze atacam a gaiola por fora e Izumi investe contra ele por dentro. Fujima a provoca falando que tanto ele como ela têm um Yomo no corpo e Hiromi escuta isso já que conseguiu entrar no campo. Izumi enfia sua lança no peito de Fujima, mas ele explode tudo e desaparece. Mirai e Akihito caem e ficam cercados por diversas figuras humanas, incluindo Hiromi e a irmã de Sakura, representando as mágoas de seus corações. Eles dão as mãos para resistir às provocações juntos e ao abrirem seus olhos, eles estão cercados por formas distorcidas de Yomos e cada um corre para um lado para enfrentá-los. Akihito golpeia continuamente com sua garra e Mirai fatia as criaturas com sua espada. Ayaka e Ai também estavam no local em suas formas de Yomo e os ajudam disparando um poderoso raio contra os monstros. A luta continua com mais Yomos gigantes sendo cortados pelos dois. Quando finalmente terminam, um braço gigante sai do chão, sendo impedido por Akihito. Ele começa a socá-lo, gritando sobre todos os seus desesperos que o Kyokai no Kanata também tinha. O braço acabou tomando a forma de Akihito, que com o último golpe o finaliza. Mirai tenta andar até ele, mas sua perna trinca. Ela o chama para perto e o pede para que faça carinho em sua cabeça, mas rindo tristemente. Ele a agradece e a perna de Mirai trinca mais e ela começa a chorar enquanto fala que está feliz. Seu corpo começa a se desintegrar e pelo Kyokai retornar para Akihito, aquele mundo vai sumir e ela também. Ela diz estar feliz por ter se apaixonado por ele e agradece. Akihito pula tentando alcançá-la, mas tudo que pega é seu anel enquanto despenca do céu. Um tempo depois, o mundo volta a ter paz novamente com os Yomos sendo caçados pelos guerreiros, mas também aconteceu de Fujima desaparecer e Hiromi entrar no lugar de Izumi como cuidador da família Naze. Indo para casa segurando o anel, Akihito o vê desaparecer e olha para o telhado da escola, e ele corre desesperadamente até lá. Ele grita que vai amar ver Mirai de óculos e ela se vira sorrindo e chorando, dizendo que aquilo é desagradável. Akihito entrega seus óculos e Mirai os coloca sorrindo. E para esclarecer um pouco essa volta inesperada de Mirai, o próprio Akihito diz que provavelmente tenha sido por causa de seus sentimentos por ela. E com isso finalizamos o anime Kyokai no Kanata. Comenta aí o que achou e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!